Olá, pessoal! Nossa proposta aqui dessa vez está um pouquinho diferente, como vocês podem ver, e assim fica até mais fácil gravar, né? A gente se reunia sempre para falar sobre os vídeos, como que a gente ia fazer, e aí a gente percebeu que os nossos cafés de reunião estavam sendo muito mais produtivos, os assuntos rendiam muito mais do que às vezes fazer um vídeo. Então a gente decidiu mudar um pouquinho o formato, ver como vai ser. Como a gente falou antes, a gente vai caminhando e descobrindo no meio do caminho como que vai sendo as coisas. E aqui foi bem isso que aconteceu, né? Isso. A gente vai vendo como vai fluir aqui. A ideia é que a gente vá conversando entre nós e deixando realmente os assuntos surgirem. E vocês vão estar aí com a gente tomando um café aqui. E a gente vai indo da maneira que a gente acha também que fica melhor para vocês, mais dinâmico, mais interativo, que vocês possam se identificar mais comigo, com a Marcela. Dessa forma, uma consiga levar a outra e ir puxando. As nossas conversas rendem bastante. Então, pessoal, a gente estava até aqui comentando antes de começar a gravar o quanto é difícil quando a gente coloca uma câmera na nossa frente, né? Como isso trava e a gente não consegue desenvolver um assunto como a gente desenvolve normalmente nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, com as pessoas do nosso cotidiano, e acaba ficando travado. E o quanto isso também reflete no nosso dia a dia mesmo, quanto a gente se trava em algumas determinadas situações por conta da aprovação do próximo, porque a gente precisa da aprovação do próximo. Ah, eu vou postar isso porque fulano e ciclano vai ver e eu vou estar dentro dos padrões que a sociedade espera, porque isso é bonito, porque isso não é. E a mesma coisa que às vezes no nosso dia a dia flui e a hora que a gente põe uma câmera na frente a gente trava. Por conta da pressão, né? Eu acho que a Isso. gente não consegue ser tão espontâneo quanto a gente é normalmente, talvez pelo medo. E entra muito naquela questão do julgamento, né? Que até no nosso último encontro a gente falou muito disso. Sim. O peso que o julgamento tem na nossa vida e na vida das pessoas de maneira geral. Muitas vezes, muita gente deixa os seus sonhos, deixa aquilo que acredita, deixa de fazer o que gosta por pensar no julgamento das pessoas. Exatamente. Quem nunca, né? Eu, muitas vezes, já deixei de fazer muitas coisas por medo do julgamento, por me sentir travada quanto a isso. E às vezes a gente já até sabe a gente até imagina quem são as pessoas que vão julgar, o que essas determinadas pessoas vão falar. A gente nem pensa, às vezes, no modo geral. Ah, porque o mundo vai pensar assim, não. São determinadas pessoas, determinado grupo que a gente já tem na nossa mente que fala, não, fulano e ciclano vai pensar isso, vai falar isso, então é melhor não. E acaba ficando aquela coisa ensaiada, né? É. E a gente deixa de ser nós mesmos, de fazer o que gostaríamos. Exatamente. E eu acho assim que às vezes, do mesmo jeito que a gente se trava por essas mesmas pessoas se travam por outras pessoas que elas estão pensando lá na cabeça delas, né? Que loucura! Por que a gente julga tanto, né? Eu lembro de uma frase que eu vi na pós, um professor meu falou. A gente precisa olhar para a pessoa que a gente está julgando e pensar, naquela consciência eu sou assim. Que é uma forma de integração, de reconhecer que eu não preciso julgar ela por ela ser diferente de mim, né? Sim. É só ela é diferente, mas precisa de cada um das diferenças para integrar o todo, né? Para fazer o todo. Eu gosto disso, a outra pessoa gosta daquilo. Como seria a vida se todo mundo gostasse do que eu gosto? Exatamente. Essa questão do julgamento é algo muito forte, porque você viu como que na outra reunião que a gente teve, a gente falou como que nós mesmos ficamos pensando nos julgamentos, e aí eu, por exemplo, já comecei a achar o vídeo que eu gravei ruim, falei, não tá bom, eu olhei, só vi defeito, e é isso, olha o peso, se a gente não tem essa consciência, a nossa mente vai tomando conta de tudo, e a gente vai se anulando por pensar no julgamento das pessoas, no que os outros vão pensar, por não estar tão bom para alguém. Exatamente. E precisamos colocar na nossa cabeça que não precisa ser perfeito. Não. Por mais que não saia perfeito, mas o que é perfeito nessa vida? Não tem nada perfeito. Não. Então, precisamos fazer, sim,
Com Por certeza. mais que a gente talvez não esteja bom para nós, mas para alguém vai estar. Uhum. E é isso. E a gente nunca sabe, né? Eu tava até. Hoje mesmo eu tava limpando a casa e pensando. Eu tava refletindo que eu sou uma telespectadora invisível, porque normalmente eu escuto as coisas, podcast, eu vejo o vídeo, e eu não lembro, eu esqueço de curtir, de comentar, eu não dou uma interaçãozinha ali. Sim, eu também Só que faço isso não quer dizer que o que eu tô vendo não faz um efeito gigantesco em mim. Uhum. Tipo, eu tava vendo vários podcasts que eu falei, gente, que podcast bom. E eu fiquei pensando, ninguém sabe. Talvez a pessoa que fez o podcast não sabe que me alcançou e que fez significado na minha vida. E a gente precisa lembrar disso, né? É um treino constante. Isso é fundamental. Então, por mais que a gente pense, ai, mas é pequeno, é inútil, não faz sentido, mas para alguma pessoa vai fazer sentido. Com certeza. E por mais que essa pessoa não chegue até você, não chegue até nós, nós não tomamos conhecimento disso, mas alguma vida vai alcançar, é um pequeno gesto nosso. Então, muitas vezes, aquilo que a gente deixa de fazer, a gente deixa de postar, ou a gente deixa de falar por medo do julgamento, pode sim mudar o dia, pode mudar a maneira como uma pessoa enxerga a vida. A pessoa pode se identificar com a gente, né? Com certeza. Muita gente se identifica com a gente. Sim. Então, isso é muito bacana. E muitas vezes nós deixamos isso de lado por medo. Exatamente. E por que esse medo, né? Não faz sentido. E o medo comanda, igual a gente falou, todas as partes, né? Todas. A gente com medo de alguém que vai falar, a pessoa que a gente tem medo de falar, tá com medo de outra pessoa falar dela, e a gente fica nessa, um prendendo o outro. Se cada um cuidasse da sua vida, né? Exatamente. E é onde a gente fica travado aí, não consegue andar, né? E assim, até nós julgamos, né? Eu acho que reconhecer isso é difícil, mas é Sim. verdade. Porque Sim. a hora que você vê, do nada você tá ali mexendo no celular e já vê alguma coisa, já vem um julgamento na cabeça. A questão é, eu acho que o julgar é humano pela comparação, Exato. mas é o colocar atenção ou consciência nisso, né? Não ficar preso a esses erros dos nossos julgamentos. E do mesmo jeito que nós julgamos alguma coisa ali, ao mesmo tempo a gente passa pro lado de outra pessoa e já fala, nossa, como que isso fez sentido pra minha vida? Nossa, ela faz isso, eu também faço. Nossa, na casa dela é assim, na minha também é. Sim. E aí, então, é normal, a gente vai julgar, a gente vai elogiar, pode ser que alguma coisa que eu faça, que o outro faça, pode ser não, vai ser julgado sim. Vai. Mas muitas outras coisas vão ser elogiadas e reconhecidas. Por mais que isso não chegue até nós, mas vai ser, tá sendo. Com certeza, né? Vai ser. Quando a gente não precisa enxergar, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem. Se a gente não tem as comprovações externas, a gente meio que sente que não tá sendo válido, que a gente não tá caminhando. E a necessidade da aprovação. A gente tem que ter a aprovação de alguém pra gente poder continuar. Exatamente. E se a gente não tem a aprovação, aí nada mais faz sentido, a gente fica totalmente desmotivado, a gente se auto-sabota, né? E isso não é real, né? A gente não vai ter as comprovações muitas vezes. No começo, principalmente, que foi também outra coisa que a gente tinha conversado, que no começo é muito desafiador, tudo que a gente quer começar, ainda tem muito peso do julgamento de, né, quem vai ver a gente começando isso, e às vezes a falta de apoio de muita gente que a gente às vezes esperava que tivesse incentivando, não incentiva. Isso. E o que mais dói, o que mais abala, eu acho que nós, o ser humano no geral, é a falta de aprovação, principalmente dos que estão próximos. Do que a gente esperava ou esperaria que fosse ser os primeiros a incentivar, a aplaudir, e não. E, na verdade, normalmente é o contrário. São os que estão longe, vendo de fora, observando, que dão apoio, que aplaudem, que incentivam, e os que estão perto recuam ali no primeiro momento. Talvez quando essas pessoas verem que de fato está dando certo, que é aquilo, falam, nossa, tem outras pessoas, elas vão também elogiar, vão incentivar,
mas em um primeiro momento são as que não vão te dar essa aprovação que você precisa. Sim. E eu acho que na maioria dos casos é assim. Eu também acho. Por que será, né? Também fica... E é onde mais dói. Dói no ser humano, dói em mim, dói na Marcela, dói na maioria das pessoas. Não ter a aprovação dos que estão próximos, daqueles que a gente esperava que fossem aprovar, que fossem aplaudir. Às vezes esses nem vê. Às vezes não é nem que não aprova. É que nem tá, aqui na vida, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica nessa, porque não tá gostando, ou tá julgando, e às vezes nem tá vendo. Exatamente. Nem tá se dando conta do que tá acontecendo ali. Às vezes tá seguindo a vida deles ali, né? E esse é um ponto importante também, a gente lembrar que a gente não é tão importante assim, né? Exato! Então, às vezes, por isso, falar, porque fulano, ciclano, que é parente, que é da família, que é amigo, que deveria estar, não tá gostando, e aí a gente começa a travar por conta dessas pessoas que a gente vai colocando na cabeça, e quando na verdade não, essas pessoas não estão nem vendo, e nem é por maldade. Sim. Pode acontecer que seja? Pode acontecer sim. Inveja existe, mas às vezes não é. Sim. Às vezes a pessoa só não tá vendo mesmo, né? Não tá ali, não tá interessada. Prestando atenção ali no que tá acontecendo. E é desafiador realmente pra gente, humano. Acho que a gente só caminha realmente se a gente esquecer isso, né? Isso. Porque tem os julgamentos em qualquer área que a gente pensar em caminhar, vai ter julgamento. Sim. Então quem chegou, alcançou alguma coisa, foi indo além dos julgamentos que poderiam ter, porque com certeza essas pessoas também tiveram medo do julgamento. Eu acho que isso é universal, né? Acho que todo mundo tem medo do julgamento. Eu acho que sim, eu acho que é do ser, eu acho não, é do ser humano. É do ser humano, eu também acho, né? Não tem. E aí fala, mas eu conheço fulano que não. Mas em algum momento ele teve. Eu acho que ele superou Hoje isso, pode né? ser que essa pessoa que você lembre que não, ela precisou passar por um processo e evoluir para chegar onde ela está hoje. Sim. E ainda assim deve ter alguns momentos que isso deve pegar na vida dela. Com certeza. Mas no começo, com certeza. Eu acho que todos. Bom, pra mim sempre pegou muito. Sim, pra mim também. Pode ser por mim. E é por isso que a gente tem que sempre estar buscando evoluir, buscando formas de isso não afetar tanto a nossa vida, né? Porque se a gente for deixando e for se anulando por medo do julgamento, ou porque a gente não está tendo aprovação, ou o tanto de aprovação que a gente esperaria que tivesse, a gente não vai caminhar, a gente não vai chegar no nosso propósito. Não mesmo. A gente vai ter sempre aquela sensação de que tudo parou, que a vida parou, que as coisas não andam para mim, só andam para o meu vizinho, só andam para o meu amigo, mas para mim não. E muitas vezes é isso, é porque a gente se trava por medo do julgamento, do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão falando, porque a gente não está tendo a aprovação, o incentivo que a gente precisa, quando na verdade esse incentivo é nosso. É nosso, É nosso. É de saber a nossa motivação por trás disso, né? Exatamente. Às vezes o outro, ele carrega, a gente dá um peso pra ele, né? Sim. E a forma dele, quando ele olha pra gente julgando, às vezes ele não tá julgando, não é nem nós em si, a pessoa ali, mas é alguma coisa de nós que ativa algo neles, né? Exatamente. Eu penso isso. E eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que muitas vezes o julgamento do outro tá refletindo algo que é dele. Sim. Uma insegurança dele. Uma insegurança dele. Exatamente. E eu acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. E quando a gente entende isso, muita coisa alivia, né? Sim. E que a gente não precisa da aprovação mesmo. Isso. Que né, cada um por si ali, nesse sentido de se incentivar, de saber sua verdade, de continuar ali no seu caminho. E que o julgamento, na verdade, eu acho que é o lado inseguro de todos nós. Do mesmo jeito que todos nós temos medo do julgamento, existe em nós um lado de insegurança. E é por isso que a gente continua julgando aí, né? E aí fica nesse ciclo.